Olá, meus irmãos, como estamos? Tudo bem? Então, paz do Senhor, feliz sábado para vocês do YouTube, para vocês do Facebook. Curtam e compartilhem esse vídeo. Essa semana de oração, eu não tenho dúvida que é a melhor semana de oração. Eu nem fiz ainda, mas pela fé eu sei que será e está sendo a melhor oração dos 32 anos que eu tenho na igreja. Por quê? Porque ela é esclarecedora de tudo que eu venho pregando sobre graça, justificação pela fé, a debilidade, a deficiência de entendimento que as igrejas têm quando ela convoca o povo de Deus a crescer espiritualmente, a mudar comportamento, ser melhor até Jesus voltar. Isso é um escândalo da antigraça, é um escândalo anti-evangelho, é um escândalo anti-bíblia e anti-boas novas. E essa semana de oração eu venho explicando a realidade dos fatos. Aquilo que Jesus explicou, aquilo que Jesus pregou, aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que há uma convergência de lógica no Evangelho com a nossa vida. Porque quando você diz que você tem que crescer até Jesus voltar, cara, eu tenho 32 anos de igreja. Se eu em 32 anos cresci, eu já deveria ter sido arrebatado para o céu. Porque em 32 anos, 24 horas por dia crescendo, misericórdia. E aí eu olho para mim e falo, pô, eu não cresci nada. Aí eu noto que esse crescimento é inexistente. De que eu mudo meu caráter, que eu mudo a minha vida, é uma outra mentira, é um outro artefato satânico, ilegal, imoral, que se é pregado e faz com que as pessoas fiquem neuróticas, fiquem buscando o impossível, através da oração, estudos bíblicos, estudos da Bíblia, jejuando, indo mais e mais para a igreja, e elas vão ficando loucas e elas se olham e se veem pecadoras e veem que não cresceram nada. Então o que nós temos que entender no contexto? Em primeiro lugar, entender profundamente de que nós não mudamos e não crescemos, mas que nós somos perdoados todos os dias. Eu sou há 32 anos perdoado consecutivamente pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Jesus, e por isso eu continuo com o Evangelho, no Evangelho, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho da graça, do amor. Ponto 2. Jesus não tinha pecado. Você concorda comigo? Ótimo, eu também concordo. Então, por que Jesus se fez pecado? Não tendo pecado. Não tem lógica. Mas ele se fez pecado. Sobre ele caíram os pecados da humanidade e ele na cruz do Calvário suplicou para o Pai aquela dor. E o Pai não poupou o Filho, deixando ele se tornar pecado por nós. Por que ele se tornou pecado? Porque só pode morrer quem é pecador. E Jesus não era pecador e morreu. Fato. E ressuscitou porque não podia ficar morto. E por que não podia ficar morto? Porque não tinha pecado. E o salário da morte não cabia em Jesus. Então esse é um fato. Fato 2. Eu sou pecador, mereço morrer. Vivo em pecado 24 horas por dia. Para os crentes, pecado é o que Hitler cometeu. Pecado é o adultério. Pecado é roubo.
tudo que é grande, tudo que é aquilo que ele não faz, ele joga na cara do povo que é pecado. Mas ele não joga na cara dele que ele já é pecador, que ele é o próprio pecado, que ele já está condenado por ter nascido. Ora, se eu sou pecador, se eu nasci em pecado, concebeu minha mãe em pecado, se eu vivo na igreja, batizado, ainda em pecado, ainda pecador, olha o paralelo com Jesus. Jesus não tinha pecado, se tornou pecador. Eu sou pecador, me tornei justo. Amém? Olha que glória! O justo se fez pecador para tornar o pecador justo perante Deus. E o que proporciona esse equilíbrio? O que proporciona eu ser justo? O sangue. Só o sangue. Não é o meu crescimento, não é a minha busca, não é a minha ida na igreja. Isso são artefatos, como se fosse uma escolinha que Deus nos coloca para que a gente didaticamente sobreviva a vida pela fé. Indo na igreja, estudando a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Mas nada disso é acoplado na minha salvação e na minha justiça. Porque eu sou justificado pelo sangue. Eu sou justificado pela obra que o Criador fez e faz em mim. Por mim, por amor, que vem de lá para cá. Porque daqui para lá não vai nada. Nada serve. É trapo de imundícia. Esses pontos são primordiais e nós vamos entrar agora, essa é a introdução, e nós vamos entrar agora dentro da palestra que eu intitulei hoje de O Tabernáculo de Sangue. Por quê? Oferta pelo pecado. Toda essa introdução que eu fiz é para mostrar e provar para você que você não sendo nada, a única coisa que te justifica e te perdoa é o sangue, porque só há remissão de pecados pelo sangue, não por atos, não por quantidade de oração, não por estudos bíblicos, não para ir indo à igreja, nada, é pelo sangue do Cordeiro, toda honra e toda glória, tudo sai e parte dali, e sem conversa, tudo papo furado, tudo mentira, tudo história de homem, tudo história do diabo para tirar da igreja o sangue do Cordeiro. E conseguiu. Satanás conseguiu. Hoje a balbúrdia, ela está instalada em todas as igrejas. Uma é ser batizado pelo Espírito Santo falando em línguas. Outra é doar ofertas e todo o dinheiro que você tem para provar para Deus que você o ama e etc. Outra é você ser transformado a cada dia, que nunca vai acontecer. Outra é que você tem que guardar a lei e os mandamentos de Deus e ninguém guarda. Por que ninguém guarda? Porque todos somos pecadores. Todos pecamos e o pecado é a transgressão da lei. Eu transgrido a lei 24 horas por dia. Você pode não ver, mas na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, nos meus lábios, eu transgrido. Eu entristeço a Deus todos os dias. Mas Jesus me ama, me perdoa e me justifica. E eu prossigo para o alvo da soberana vocação que há em quem? Cristo Jesus. Essa é a maravilha do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. É isso que Jesus quer que entendamos para vivermos bem, para frutificarmos o fruto do Espírito. Porque a partir do momento que eu estou salvo, não quer dizer que eu vou guardar a lei. Porque isso você ouve, eu ouço há 32 anos isso. Eu estou salvo, então eu sou transformado. Eu ouço isso há 32 anos. Não, tudo mentira. Eu estou salvo, eu produzo o quê? O dom do Espírito Santo. Gálatas 5. Ali está a prova. Jesus falou: quem permanece em mim, o ramo que estiver em mim,
produz os meus frutos. E quais são os frutos de Jesus? E qual é o fruto do Espírito Santo? Quando ele diz, permaneça em mim, que você vai produzir os meus frutos, porque eu sou a videira verdadeira, o fruto é dele. Não são atos meus, porque eu fui salvo. O fruto do Espírito, de Gálatas 5, é fruto do Espírito. Eu vou te dar uma ideia para você saber quem você é e quem sou eu. Nós somos jumentas, ou jumento. Lembra quando o Espírito Santo usou o jumento? Que o profeta queria amaldiçoar o povo e o jumento falou? O jumento foi usado por Deus, produziu o fruto de Deus. Eu, como um jumento pecador, sou incapaz de produzir qualquer fruto, mesmo salvo. Quando eu estou salvo, o fruto produzido é dele. Por quê? Por causa do sangue. Não há méritos em nós. Cara, eu fiz introdução. Vamos agora à pregação. Hebreus 4,15 diz o seguinte: e foi assim que depois de esperar pacientemente, não foi assim não, eu fui no 6, é no 4,15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos das nossas deficiências. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questão relacionadas com Deus e apresentar ofertas de sacrifícios pelos pecados, sangue. Por isso ele precisa oferecer esse sacrifício pelo pecado deles e do povo. Da mesma forma, Cristo tomou sobre si a glória de se tornar o sumo sacerdote para sempre. Meu Deus, é clarificado em cada movimento da Bíblia de que o sangue é que atrai a glória de Deus. Não há outro movimento. Você lembra que Moisés, ele obedeceu a Deus quando Deus falou, suba ao monte. Então vamos entender o que é obediência a Deus. Ah, quem ama a Deus é obediente a Ele, blá, 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 blá. Ok. A obediência subjetiva é alguma coisa. A obediência de ação é outra coisa. Você vai entender. Moisés, suba ao monte. Moisés subiu ao monte. Obediência de ação. Moisés, levanta o cajado. Obediência de ação. Davi, vai e vença na guerra. Obediência de ação. Sherry, guarde a lei. Não peque. Guarde todos os mandamentos. Guarde como Jesus guardou. Subjetivo. Impossível. Por que impossível? A bola, natureza pecaminosa, ela está aqui dentro. Ninguém tira ela de nós. Nem Jesus tira. Jesus só vai tirar isso quando ele voltar. Aí ele vai arrancar e nascerá uma nova criatura em Jesus. E aí nós teremos um novo nome e viveremos para sempre com o Senhor. Aqui, essa natureza persiste. O caráter persiste. Quando eu aceito pelo sangue do Cordeiro, o que acontece? O caráter de Jesus entra em mim. O meu caráter não muda, mas o caráter dele entrou. Eu sou justificado pelo sangue, pela morte do Cordeiro. Deus o Pai
que olhava para o meu caráter e me condenava como juiz. Agora, o caráter de Jesus entra em mim e Deus olha para o caráter de Jesus. E para Deus, eu, o Sherry, sou justo, sou santo, sou sem pecado. Mas eu sou pecado, mas sou justificado. E a glória de Deus vem até mim. Por quê? Porque o sangue atrai a glória de Deus. E quando Moisés subiu ao monte, ele recebeu a lei. Tudo maravilhoso. Aí Deus diz para ele, em Êxodo 24, Deus fala, deixa eu até ver aqui. Você não pode perder isso. Êxodo 24. Olha o que Deus fala. Olha a importância do sangue. Quando Moisés desce, ele passa o sangue do cordeiro em 3 milhões de pessoas. E veja o que acontece. Capítulo 24 de Êxodo. Depois Deus disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se com o Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras de ordenâncias de Deus, e eles responderam em uníssono, os milhões de pessoas, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos, novilhos, milhares, como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e disseram, faremos fielmente o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com essas palavras. Maravilhoso. Não tem discussão. Não tem evangelho fora do sangue. Tudo que te forem acoplar é anátema. Eu estou falando em salvação, santificação, porque tudo isso é graça. É um pacote só. Eu sou santificado pelo sangue. Porque se eu obedeço à lei, eu não a transgrido. Se eu obedeço, eu não a transgrido. Então, não transgredindo, eu não preciso do sangue. Você entendeu a jogada de Satanás na igreja? Ele quer que você se revele e que você entenda que você, por amor a Deus, guarda a lei de Deus. E você entendendo isso, que você pregue para mais um. E esse mais um prega para mais um, e todos estão mentindo perante Deus e o Evangelho. Todos usando as mentiras de Satanás. Eu guardo a lei por amor a Cristo porque eu fui salvo. Ora, se você guarda, você não transgride, porque o pecado é transgressão da lei. Não transgredindo, você mata Jesus novamente, como diz Paulo. Você crucifica Jesus de novo. Por quê? Porque o sangue na sua vida. E sem sangue não há remissão de pecados. O que me mantém vivo na palavra? A remissão pelo sangue. Nada mais Deus quer. Eu só agrado a Deus quando eu estou com Cristo na minha vida, aceitando o derramamento de sangue da cruz do Calvário.
Nesse momento eu sou perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro, e Deus me olha como um justo. Sendo eu justo, eu pratico os frutos de Deus, o fruto do Espírito. Não tenho mérito nenhum, não tenho honraria nenhuma. Eu estou dentro da aliança. Ninguém me toca, porque eu estou na aliança, por causa do sangue. Nós lemos agora. E você sabe que quando Moisés passou o sangue do povo, o que acontece? Olha que maravilha. Olha como o Evangelho é lindo, desde Gênesis, foi ontem que eu fiz o primeiro dia sobre a criação, e nós vamos seguir a Bíblia nessa semana de oração. Lindo, fácil de compreender, simples como um cordeiro, simples como Jesus. Moisés subia ao monte para falar com Deus. Depois que ele aspergiu sangue, Deus disse para Moisés: não precisa subir, agora eu irei e descerei e habitarei no meio do meu povo. Eu acho que se eu parasse a semana de oração aqui, você já teria entendido tudo. Sangue, sangue, sangue. Moisés passou o sangue no livro da lei. Moisés passou o sangue no tabernáculo, sangue no altar, sangue na arca da aliança, sangue na pia, no propiciatório, sangue no altar de sacrifício, sangue no lugar santo. Havia um rio de sangue correndo pelo tabernáculo. Por quê? Por quê? Porque só o sangue atrai a glória. Só o sangue atrai a Deus. Só o sangue do Cordeiro me salva. Só o sangue do Cordeiro me santifica. Só o sangue do Cordeiro me justifica. Nada do que eu fizer me levará aos céus e Deus me atenderá. Porque tudo que eu fizer é trapo de imundícia e Deus não aceita, Deus não quer, Deus não precisa. Deus falava: vocês vêm com esse jejum ordinário, clamando. As pessoas oram a Deus. As pessoas pedem, suplicam, mas não vivem Jesus. Não são lavados pelo sangue porque não creem nisso. Procuram ser obedientes, procuram ir à igreja para ser obediente, procuram na igreja a salvação, procuram na Bíblia a salvação, procuram na escola sabatina a salvação, procuram nos pastores a salvação, procuram na Novo Tempo a salvação, procuram em todos os caminhos a sua santificação e salvação. E tudo isso só tem um caminho: o sangue. Eu assisto ao Novo Tempo, eu vou na igreja, eu estudo a Bíblia, sem problema nenhum. Isso faz parte do meu cotidiano, da minha escolinha que Deus me deu, para que eu possa estar todos os dias me informando, sabendo, entendendo as profecias, a vida. Isso que eu estou pregando para vocês, eu não estou pregando à toa, é embaixo de oração, de entrega e de clamor, porque há 30 anos eu bato na cama de joelhos falando. Quando eu me converti, que Deus me chamou do bar, da zorra, das bebidas, drogas e tudo, que eu fui para minha casa e eu vi aquele mundaréu de igreja, cada um falando uma coisa, demônio para todos os lados, a minha súplica sem entender nada. Fiquei mais de 6 meses sem conhecer um crente. Era eu, a Bíblia e Deus. E eu sei por que Deus fez isso. Porque ali Ele me fez entender o que é a graça. Ali Ele me fez entender que eu era um homem justificado, não por eu deixar ou fazer alguma coisa, mas pelo amor e pelo chamado. Porque não foi eu que o escolhi, mas foi Jesus que me escolheu. E assim é com você. Então nessa performance eu falava para Deus: eu só te sigo,
só vou te servir se o Senhor me colocar sobre a tua verdade. Eu não quero essas histórias dessas igrejas. Estou fora. Nem me leva na igreja. Eu não vou entrar em nenhuma. Se eu não souber a tua pura verdade. Isso eu falo e oro há 32 anos. Ele não negou fogo. Hoje eu sei que eu sei a verdade e estou aprendendo mais verdades. E a cada vez ele me abre mais a mente, cada vez ele me ensina mais, cada vez ele me coloca mais no alicerce, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu escuto na igreja, cara, eu escutei na igreja um pastor, nossa, dois na verdade, top de linha, que muita gente prega o amor de Deus, só o amor de Deus. Olha que ridículo, que boca satânica, mas que Deus é justiça. Talvez você está me ouvindo e está pensando isso. A ira de Deus. Aí pega um texto do Velho Testamento que já era, já foi, e mostram Deus mandando matar e tal, e trazendo para os dias de hoje. O diabo trabalhando nos finais dos tempos. Para que você entenda duas coisas. A justiça de Deus, ela é limpa, clara e está na Bíblia. Mas a justiça de Deus foi cravada na cruz do Calvário. Será que é difícil entender isso? Será que é difícil aceitar isso? A ira de Deus foi cravada na cruz do Calvário. Será que é difícil entender isso? Porque a ira de Deus não é a tua ira, não é a ira desses pastores que eu ouço por aí, ou líderes que pregam isso, ou igrejas que pregam isso. A ira deles era matar o chefe, se possível. Mas não é a ira de Deus. Então, nós entendemos isso. Sangue, fluxo de sangue. Há um rio de sangue correndo pelo tabernáculo, porque tudo é o sangue. O sangue que redime os pecados. O sangue foi derramado porque desde Gênesis, quando Deus instituiu o sangue dentro de Adão, Adão foi criado e foi assoprado nas suas narinas, e ele se tornou alma vivente, e Deus colocou sangue, vida. O sangue é a vida. E Jesus deu a vida. Deu o sangue dele para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não há outro caminho. Não há outro tabernáculo, não há outro sumo sacerdote, não há outro sacerdote, não há outro significado, não há outra forma, não há igrejas, não há pastores, não há homens, maldito o homem que confia no homem, não há nada que possa nos tirar do sangue do Cordeiro. E quando você entende e aceita isso, aí você vai falar o que Paulo falou: já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo foi o que Paulo foi? Porque Paulo se transformou? Porque Paulo foi bonzinho? Porque ele se tornou um outro? Paulo foi Paulo porque ele não vivia. Ele morreu. A semente que não morrer não nascerá e não frutificará. Então Paulo entendeu a mensagem e deixou Cristo viver, o caráter de Cristo. Toda a obra e todo o fruto que Paulo produziu não foi Paulo, foi o Espírito. O tempo todo, Paulo e o Espírito, vai, faz, ora, cura, vai morrer? Não, não vai morrer, é Deus no comando, é Deus conduzindo, mas você tem que se entregar, você tem que morrer, porque é o sangue. Ninguém entra na presença de Deus em oração se não for pelo sangue, é o sangue. Êxodo 12, 5. Olha o que diz lá, nós estamos terminando. Também nós não temos nada para fazer hoje, né? Nós estamos de boa, né? 12, 5. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito.
um cordeiro perfeito. Em Levítico 4:32 ele diz: eu quero uma ovelha para a oferta dos seus pecados. Meu amado, minha amada, meus queridos irmãos, que Deus seja louvado e honrado na sua vida. Eu tenho uma profunda alegria indizível no meu coração. E eu quero que você viva essa alegria. Que você entenda, em definitivo, que estão colocando julgos na sua vida. Estão colocando pedras nas suas costas. E a pedra de esquina está sendo retirada, como foi retirado na época de Israel. Como foi retirado em todos os tempos. Se você ler as 7 igrejas, a única igreja que Deus olhou como igreja de Deus plena foi a inicial. Ontem nós dissemos que o fogo desceu em Pentecoste, não foi porque estavam orando, não foi porque estavam lá dando beijinho um no outro, dentro daquele quarto, sala ou galpão, não. O fogo caiu, a língua de fogo caiu sobre aqueles homens, porque o sangue de Cristo foi derramado no Calvário. E Jesus falou: agora vai lá e aguarda que o fogo vai cair. E muitos abandonaram aquela reunião porque não compreenderam e eram religiosos e eram homens obedientes à lei, porém não quiseram ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Por que não quiseram? Não tiveram fé. Deus deu o dom da fé, mas eles rejeitaram. E os que ficaram, por causa do sangue na cruz do Calvário, receberam poder e dali saíram para pregar o Evangelho eterno. A obra do sangue, a obra do Messias, o derramamento do Espírito. E não acreditaram. Hoje não é diferente. A mesma sorte que Satanás teve naquela época, ele está tendo na nossa época. Ninguém lê Laodiceia, ninguém lê Apocalipse 3, e quando lê, acha que é para um outro alguém. Ninguém se vê na profecia que o próprio Cristo falou. Sabe por quê? Porque não foi aspergido nos 12 milhões ou mais da igreja do povo de Deus. Simples assim. Que Deus te abençoe. Que a paz e a graça de Jesus te faça entender e compreender. E que você possa retransmitir o Evangelho eterno. Falar com Deus no teu quarto escuro. Para que essa mensagem, e aprenda que é o amor mesmo. Muitos serão contra, mas é o amor e o perdão. Não há outro caminho. Deus não nos ama e nos perdoa para incentivar o pecado, mas Ele perdoa para incentivar o amor e o perdão ao pecador. Meu nome é Chaim Filho. Se você puder compartilhar, será uma bênção na vida das outras pessoas, e eu vou subir esse vídeo também para o YouTube. Então até o terceiro dia, amanhã nos falamos de novo. Tchau, tchau.